A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu quero compartilhar com vocês neste momento uma mensagem que é de muita importância para o alicerce, a estrutura da nossa fé, da nossa esperança. Eu lhes convido a abrirem comigo as suas Bíblias para o Evangelho segundo João, capítulo de número 7. Estaremos lendo os versículos 37 ao 39. Evangelho segundo João, capítulo 7, verso 37 ao 39, onde encontramos assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Muito bem, antes de iniciarmos o nosso assunto, eu quero enfatizar 3 tópicos breves que esse texto nos proporciona. Primeiro, o convite de Jesus. Muitas das vezes é ignorado pela nossa insensibilidade, pela nossa distância, nosso distanciar-se dos princípios divinos, pelas distrações, as diversões, os entretenimentos, as coisas que nos iludem e enganam-nos, dizendo que nos preenchem e nos satisfazem, quando, na verdade, a nossa sede e necessidade é clara de Jesus Cristo. E ao não percebermos isso, deixamos de usufruir deste maravilhoso convite, onde Jesus colocou bem claro: vinde a mim, todo o que tem sede, e beba. O maior interessado em nos saciar é Deus. E nós, sem sombra de dúvidas, devemos reconhecer a nossa necessidade de sermos saciados por Deus. Segundo tópico. Esse sim diz respeito ao nosso assunto, porque o nosso assunto tem por tema crer em Jesus, como diz a Escritura. Há uma diversidade de crenças, de definições, de conceitos, de entendimento sobre Jesus. Mas a única maneira segura e que proporciona resultados bons e eternos é como diz a Escritura. Então, o segundo tópico é uma pergunta: como você crê em Jesus? E o terceiro tópico diz respeito ao ministério de Jesus através do seu Espírito, Ruach HaKodesh, em nós, que é possível após a morte, o sepultamento, a ressurreição e a glorificação e ascensão do Senhor Jesus aos céus. No Antigo Testamento, o Ruach HaKodesh, Deus, que é Espírito em natureza, HaKodesh, Santo em caráter, tomava os patriarcas, os reis, os juízes, os profetas, usavam-nos e se retiravam deles. No Novo Testamento, após a morte, o sepultamento, a ressurreição, a glorificação e a ascensão de Jesus, o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, passa a habitar no homem e em Jesus crê. O Espírito não havia sido dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus subiu aos céus em corpo de glória, de modo que o Espírito Santo, a sua presença através do Ruach HaKodesh, está disponível a todo que crê. Mas a pergunta e a ênfase ao nosso tema é: como você crê em Jesus? Como eu disse inicialmente, e volto a repetir de forma mais abrangente, procurando, é claro, bases bíblicas para responder tal pergunta, a maneira que nós cremos é respondida no que estamos vivendo.
há conceitos diversos sobre Jesus. E isso não é atual. Desde os dias de Jesus, essa confusão sempre tomou conta do coração, da mente, principalmente dos religiosos. Observem que essa preocupação se deu e registrada está no capítulo de número 16 do Evangelho segundo Mateus, a partir do versículo 13. Leia comigo. Está escrito assim: Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículos 13 até o 17. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Observe esse texto e analise o que nós estamos vivendo atualmente. Há uma diversificação acerca de Jesus. Para muitos, Jesus é o eterno Filho de Deus, ou o Deus Filho. Para outros, Jesus é a segunda pessoa de uma divindade tríplice que foi elaborada por religiosos sem a revelação de Deus. Para outros, Jesus é o menino Jesus. Alguns acham que Jesus é um mero profeta, inferior até profetas que trouxeram revelações de religiões mais valiosas do que necessariamente o Evangelho. Outros relegam Jesus um ser comum que viveu e não tem significância alguma e nem importância nenhuma no contexto geral da humanidade. Podemos observar que poucas são as ideias religiosas que tentam contradizer ou denigrir ou agredir a Jesus. A maioria delas elogiam a Jesus. Mas o elogio, o louvor, não é o suficiente. É necessário que conheçamos a Jesus. E aqui nós notamos que o apóstolo Pedro teve uma revelação. Porque ele interrompeu o silêncio quando a pergunta foi feita: E vós, quem dizeis que eu sou? Porque a resposta ou as respostas eram contrárias ao que a Bíblia diz de Jesus. Aqueles que comeram dos pães que Jesus multiplicara, aqueles que foram curados por Jesus, que foram libertos por Jesus, porque viram sinais e prodígios operados por Jesus, não sabiam quem era Jesus. Então Jesus voltou para os seus discípulos. O discípulo, como vemos em João 8, versículo 31, onde está escrito: Disse Jesus para os judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes nos meus ensinos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Discípulos são aqueles que permanecem nos ensinos. Discípulos são aqueles que aprendem, que são ensináveis. Então Jesus voltou para esses que são ensináveis, que permanecem nos ensinos e perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus espera daqueles que dizem serem seus filhos, membros do seu corpo, que nós o conheçamos. E qual a resposta que foi dada? E qual a resposta que é dada? Pedro então se levantou, interrompendo o silêncio, e disse: Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o enviado, tu és o Mashiach, em hebraico, o Filho do Deus vivo, o Filho de Adonai, o Filho de Elohim.
o Filho do Criador, a salvação de Deus, aquele o qual os profetas profetizaram, aquele que os patriarcas tanto almejaram ver, aqueles que fora simbolicamente, profeticamente vivido em partes fragmentárias na vida dos antigos. A salvação de Elohim, a salvação de Deus, o santo braço do Senhor, o ungido do Senhor, o enviado do Senhor. Sim, porque em sua humanidade, Jesus é o enviado. Jesus é o Verbo que estava com Deus, que era Deus, que agora se fez carne para redimir a humanidade. Como diz o profeta, o Emanuel, uma palavra que deriva de duas palavras, Emanu, emanado, El, Deus, Deus emanado no homem, Deus manifesto em carne. Paulo fala sobre isso em sua carta, 1 Timóteo 3,15, ele disse, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Então Pedro teve essa revelação. E Jesus lhe disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jona. Você é feliz quando você tem uma revelação proveniente de Deus. Você é bem-aventurado. Porque não foi carne e sangue que te fizeram conhecer, não foi uma escola acadêmica, não foi a sua erudição, não foi o seu conhecimento teológico, não foi os seminários que você participou, nem os livros que você leu, nem a sua escola teológica, nem a teologia sistemática que lhe passaram, mas foi Deus quem te fez conhecer. Você viu a salvação de Deus, você compreendeu a salvação de Deus, e isso lhe leva a ter autoridade, porque Jesus disse para ele, também eu te digo, tu és Pedro, nunca se esqueça disso. Jesus quer que nos lembremos quem realmente somos, porque nós o conhecemos mediante revelação, e devemos nos entender como dependentes dele para tudo, para que não nos ensoberbeçamos. Tu és Pedro, um pescador rude, que oscila, que tem os seus altos e baixos, um homem comum, cheio de erros, limitações. Não se esqueça disso. Mas sobre essa revelação, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus. Muitas pessoas dizem isso, usam essa passagem com respeito à autoridade. O que eu ligar na terra será ligado no céu. Porque Jesus disse isso. Mas Jesus disse isso para quem recebeu uma revelação. A revelação de Deus é para a sua igreja. Eu lhes convido a confirmar isso na Bíblia. Em Colossenses, o apóstolo Paulo, referindo-se a esse mistério, ele fala de forma bem clara e enfática para quem ele foi revelado. Se você puder, por favor, acompanhe nessa leitura. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 em diante. Está escrito assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Glória a Deus. E no versículo 26 ele fala assim, versículo 27, não, 26 e 27, esse mesmo capítulo, primeiro de Colossenses, diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações,
Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Observem isso. O mistério é revelado para a igreja, aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, Machia em vós, a esperança da glória. Então, isso é uma revelação proporcionada por Deus aos quais Ele quer que sejam revelados. Conhecer Jesus não é, de maneira alguma, algo por méritos próprios, pela nossa capacidade, pela nossa intelectualidade, pelas nossas aquisições, pelas nossas condições. Não, é mediante uma revelação. É um ato divino que o homem colabora apenas com a humildade e a ternura de querer conhecê-lo. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem consegue expressar, quem consegue perceber, quem consegue ver a sede e a necessidade que ele tem de Jesus e vem até ele. Cumpre-se aquilo que está escrito em Salmos, capítulo 91, versículo 14, onde Deus diz: porque a mim se apegou tão encarecidamente, eu o livrarei, colocá-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Quando nos apegamos a Deus de forma tenra, de forma quebrantada, contristada, sincera, reconhecendo a nossa total e absoluta dependência, nós estamos demonstrando a nossa sede e Deus não lança fora aqueles que vêm até Ele. Então Ele revela-nos a sua palavra, como está escrito em Salmos 119, versículo 130. A exposição das tuas palavras esclarecem e dão entendimento aos simples. Aleluia. Quem é Jesus? Como é que você crê em Jesus? O que você pode dizer de Jesus? Eu só posso dizer algo de Jesus se eu o conheço. E eu só conheço a Jesus mediante a revelação. E quando eu tenho a revelação de Jesus, eu tenho autoridade, que não é alcançada pelos meus méritos, mas foi Deus, Elohim, que me deu este conhecimento. E ele é pautado, ele é estabelecido, ele tem respaldo nas Escrituras. Por isso Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios que correm para a vida eterna. Ele disse isso acerca do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Espírito é um termo que define a natureza da divindade. Deus é Espírito. Santo é um termo que define o caráter da divindade. Deus é Santo. Então, Deus, que é o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, vento, algo invisível, incorpóreo, precisa estar dentro de nós para nos levar a fazer a sua vontade, para regenerar o nosso espírito contaminado pela pecaminosidade da nossa carne. Isso é um novo nascimento. Através do novo nascimento, através dessa experiência de conversão, de nos tornarmos templo e morada do Espírito, é que nós cumprimos aquilo que Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículos 1 e versículo 14. O primeiro diz: agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observe essa conjunção. Está em Cristo e não andar segundo a carne. Isso nos isenta de condenação. Porque no versículo 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito Santo hoje habita em nós. Ele não nos visita, não se aposta de nós e se retira como fazia na antiguidade. Em Sansão, em Davi, em Saul, nos homens que foram por Deus usados, nos homens que até mesmo se desviaram dos princípios de Deus, mas que provaram a presença de Deus, que profetizaram acerca de Deus, do Messias, do Machia.
do Cristo, daquele que veio em carne para nos salvar. Mas hoje, pelo fato de ele ter vindo em carne e comprado-nos através do seu sangue, nós nos tornamos templo e morada da sua natureza divina e santa, através do Ruach HaKodesh, através do Espírito Santo, que não é uma terceira pessoa de Deus, mas sim um ministério específico de Deus que refere-se à sua natureza, espírito, Ruach, e o seu caráter, a sua índole, HaKodesh, santo. Quem é Jesus? Em 1 João, no capítulo 5, no versículo 20 e 21 está escrito: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Observem esse versículo. O Filho de Deus é vindo. A palavra de Deus diz que ele virá como filho do homem, como filho de Deus, para que todos os olhos o vejam, com aquele corpo glorificado. Nós estamos no Filho. Nós temos recebido esse entendimento pelo mover do Espírito que nos guia em toda verdade. Estamos no Filho porque somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja, o qual ele é cabeça. Somos salvos mediante a sua morte sacrificial, que for efetuada através do seu corpo humano chamado Filho. E pela fé estamos no Filho. Porque aquele que não confessa o Filho de Deus é do anticristo. Ainda que nós não o conhecemos mais segundo a carne, nós cremos que ele veio em carne. Deus se manifestou em carne, como disse o apóstolo Paulo, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não nos imputando os nossos pecados, e nos trouxe a palavra da reconciliação. Deus condenou na carne o pecado. Deus se fez um homem na pessoa única de Jesus, o Filho, para salvar toda a humanidade. E nós estamos no Filho, porque ele tem nos dado entendimento através do seu Espírito. Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, este é o verdadeiro Elohim, Adonai, o verdadeiro Criador, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, João, de forma paternal, carinhosa, exorta: afastai-vos dos ídolos. Porque somente Jesus Cristo é Deus. Nós, ocidentais, gentios, falamos Jesus e colocamos Cristo, que é o termo de Christos em grego, ou Mashiach em hebraico, que significa ungido ou enviado, com o complementar do seu nome, Jesus Cristo. Mas os judeus ortodoxos diriam Yeshua HaMashiach, que significa Adonai salva, a salvação de Deus. Nós aprendemos por escola teológica de forma pronunciar Jesus. Não que Jesus seja a tradução de Yeshua, mas a nossa pronúncia refere-se ao mesmo Yeshua da Bíblia, o Messias, aquele que veio em carne. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é Jesus para você? Porque, segundo as Escrituras, ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é a raiz de Davi. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é aquele que estabeleceu a casa. Ele é o santo braço do Senhor. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Se nós cremos dentro dessas prerrogativas bíblicas do nosso interior, onde habita o seu Espírito, fluirão rios que correm para a vida eterna. Como é que você crê em Jesus? A resposta está na sua vida. A resposta está acessível a você por meio de uma revelação, por meio do reconhecimento da sua necessidade de vir até Ele. A intenção dessa palavra é essa: despertar todos quantos a ela têm acesso,
a vontade e a sede, a necessidade que precisamos ver claramente que temos de Jesus, para que o conheçamos e prossigamos em conhecer a Ele. Que Deus abençoe a todos e nos faça compreender mais claramente essa verdade. Em nome do Senhor Jesus.